Bom, meninas, então, sejam todas muito bem-vindas, né? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com toda a minha força de vendas, porque eu tenho certeza que vai realmente tirar as vendas dos olhos, né? Vai nos ajudar a nos conectar mais com a nossa cliente, com as nossas potenciais iniciadas. E é um conhecimento muito bacana, né? Como eu estava dizendo, eu estou estudando sobre isso já há alguns meses, né? E preparei essa aula para passar para vocês a aplicabilidade desse conhecimento em cima do nosso negócio Mary Kay, né? No nosso relacionamento com o nosso cliente final, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bastante. Antes da gente entrar na parte prática mesmo, né, do negócio, eu preciso passar para vocês um pouco do conhecimento técnico disso, tá? Para que vocês consigam entender todo o contexto, ok? Então, gente, esse treinamento, esse encontro de hoje, ele é sobre conhecer, entender e respeitar o outro, tá? Então, a partir de hoje, claro que, né, salvas algumas exceções de pessoas mais distribuídas e tudo, mas vocês vão ter a bagagem, né, o conhecimento para olhar uma pessoa e, através do corpo dela, poderem identificar qual a melhor forma de acessar essa pessoa, né? Como a mente dela funciona. Se é uma pessoa mais amorosa, né, que gosta de conversar, ou se é uma pessoa mais fria, que você não pode ficar tocando muito, né? Tem que respeitar esse espaço dela. Se é uma pessoa mais desconfiada, né, que vai ser mais difícil você convencer. Se é uma pessoa mais resistente e segura, que precisa entender muito bem as coisas antes de te dar um sim para comprar o produto, enfim. Então, depois desse treinamento de hoje, você vai conseguir identificar todos esses perfis na sua cliente e vai saber lidar melhor com o perfil de cada uma e assim fechar mais vendas, né? E mais inícios também, se o seu foco é a carreira, tá bom? Então, é um olhar para o outro, certo? E como eu disse, para que vocês consigam aplicar todo o conhecimento que eu vou passar para vocês, não tem como queimar etapas, né? Então, eu preciso passar um pouquinho para vocês de informações técnicas sobre os 5 traços de caráter, né? Ou seja, como se fossem as 5 personalidades, 5 tipos de personalidades que as pessoas têm, e as suas características principais, para vocês conseguirem identificar isso nos seus clientes, tá? Todos nós, gente, todo mundo tem um pouquinho de cada desses 5 traços de caráter, tá? Quais são eles? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, tá? Não se prendam muito aos nomes, tem alguns que são bem esquisitos, mas a gente só respeita a nomenclatura que foi dada pelos cientistas já há muitos anos atrás, tá? Então, são esses 5 traços de caráter que nós temos na nossa formação, né, como pessoas, e o que vai diferenciar o comportamento de uma pessoa para outra é a distribuição desses traços na sua composição, tá? Então, vai ter gente, vai ter pessoas que vai ter mais do traço esquizoide, outra vai ter mais do traço masoquista, outra vai ter uma combinação mais de oral e rígida, esses dois muito mais do que os outros 3. Então, assim, essa combinação é que vai dar a diferença de personalidade de uma pessoa para outra, a diferença na forma de agir, de pensar e tudo mais.
tá? E isso tudo está representado no corpo da pessoa. Então, a gente bate o olho na pessoa, a gente já consegue identificar se ela é mais oral, mais psicopata, mais masoquista, enfim, tá bom? E como que acontece tudo isso? Por que, Sara, que todo mundo tem os 5 traços de caráter, né? Como que acontece a formação desses traços de caráter? Isso tudo, gente, acontece durante o período de mielinização da medula espinhal, ou seja, o período de maturação do nosso sistema nervoso completo, tá? E isso vai acontecer desde a fase onde a gente está lá no útero da nossa mãe, até quando a gente tem uma criança que tem ali entre 5 e 6 anos de idade. Então, os primeiros 6 anos de vida da criança, eles são, assim, de extrema importância na vida da criança. Eu ouvia muito isso e não entendia por quê. Aí, depois que eu fui estudar sobre os traços de caráter e tudo que eu fui ter essa resposta, né? Porque eu ouvia dizer, a personalidade da pessoa é formada até os 5 anos de idade. Alguém já ouviu isso? Né? Ah, tem que cuidar da criança, porque o caráter da criança se forma até os 5, 6 anos de idade. E tá aqui a resposta, tá? É porque durante esse período da vida está acontecendo esse processo de mielinização da medula espinhal, ou seja, maturação do sistema nervoso, e em cada etapa de maturação desse sistema nervoso é uma fase específica da vida e vai estar se formando um traço de caráter específico, tá? Então, traumas repetitivos durante esse processo de mielinização é que vai determinar, como que eu falo assim, é que vai registrar mais na mente dessa criança aquele traço de caráter, tá? Sara, então é a dor que faz determinar esse traço de caráter? Sim. Só que é uma dor, é um trauma pela visão de um bebê ou de uma criança de 3, 4 anos, tá? Então, gente, não é necessariamente que a criancinha tenha passado por um trauma específico, tá? Mas é porque na visão daquela criança, aquela situação ali gerou para ela um estresse, né? Um trauma. E esse estresse repetitivo vai provocando, né, registros na mente da criança, onde vai predominar um traço de caráter ou outro, tá? Eu vou explicar cada um deles, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu vou começar explicando sobre o traço de caráter esquizoide, que é o primeiro que se forma, tá? Esse traço de caráter esquizoide, ele acontece, né? Ele é formado quando o processo de mielinização está acontecendo no cérebro, na cabeça. É a primeira etapa do processo de mielinização. E isso acontece quando o bebê ainda está na barriga da mãe, gente. Então, quando a gente fala assim, fulana está grávida, não fica passando nervoso nela, né? Tem que cuidar da mãezinha que está grávida, porque ela passa tudo para o bebê. Isso é verdade, tá? Não é frescura, não. Porque o que acontece? Quando o bebezinho está lá na barriga da mãe, o mundo daquela criança é o útero. Ela nem sabe que existe mundo aqui fora, né? O mundo dela é o útero ali dentro da barriga da mãe dela. Beleza. Ali no útero ela recebe todo o suprimento de oxigênio e tudo, a nutrição, né? Tudo acontece ali dentro da barriga da mãe. Antônio ainda não está ouvindo nada. Então, tudo acontece ainda ali dentro da barriga da mãe. E quando a mãe passa por algum estresse, tá? Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. A família está com dificuldades financeiras, certo? Vamos supor que o pai do bebê perdeu o emprego. Então, a mãezinha está lá grávida, esperando esse bebê, amado, planejado, esperado. Mas algo aconteceu no meio do caminho. O pai perdeu o emprego, por exemplo. Então, quando a mãe se lembra que o marido está desempregado, vem aquela preocupação, né? Nossa, como que vai ser quando o neném nascer? Será que nós vamos dar conta de pagar as contas? Será que nós vamos poder proporcionar para ele, né? Tudo que ele merece, precisa e tudo. Então, essa preocupação da mãe, involuntariamente, faz com que a mãe contraia o útero dela. Contraindo o útero como um mecanismo de estado de alerta, assim, nossa, e agora? Ela preocupou. Essa contração do útero faz o útero ficar duro, diminui a circulação sanguínea ali, então faz o útero ficar mais frio, tá? E isso, na percepção do bebezinho que está lá dentro do útero, ele pensa, poxa, quando eu me mexo aqui, né? Aí a mãe lembra que está grávida, vem toda essa preocupação. Então, quando eu me mexo, o meu mundo fica ruim, né? Aí fica duro, frio e tudo. Então, o bebezinho vai entendendo que quando ele existe, quando ele se mexe, né? O mundo dele fica ruim. Então, o que ele faz? Ele não se mexe. Ele fica quietinho, paradinho e concentra toda a energia dele na cabeça, certo? Então, o traço de caráter esquizoide, ele concentra toda a sua energia na cabeça. Isso vai conferir à criança, ao bebê, né? No caso, na verdade, a criança e até a vida adulta, né? Um corpo com forma mais alongada, tá? Então, são pessoas geralmente bem magras, que têm a cabeça grande, os olhos grandes e esbugalhados, expressivos, tá? São pessoas que não gostam muito de contato, elas adoram ficar no cantinho delas. Na hora que eu for explicando de cada traço, vocês já vão se identificando ou lembrando aí de pessoas que vocês conhecem que podem ter esses traços aí em maior evidência, tá? Então, gente, se você vê uma cliente bem magrinha, com aqueles olhos mais esbugalhados, a testa grande ou a cabeça grande, né? Geralmente os esquizoides gostam de usar óculos porque eles não gostam de se conectar muito com as pessoas. E o óculos acaba sendo uma barreira de proteção para evitar esse contato muito direto, né? Então, se você vê pessoas assim, você já vai saber que elas não gostam muito de toque, tá? E elas adoram ficar reservadas no cantinho delas. Todo traço de caráter, gente, tem os seus recursos e carregam também a sua dor existencial, tá? Recursos do esquizoide, os principais deles, criatividade, a imaginação e o raciocínio lógico. Então, são pessoas muito inteligentes, muito criativas, com ideias fora da caixinha, né? E são muito práticas, racionais, lógicas, ok? A dor existencial do traço de caráter esquizoide é a dor da rejeição. Então, se você já está identificando aí, às vezes até na sua família, no seu convívio, alguém que tenha esse traço de caráter esquizoide de maior evidência, você já vai saber que para um melhor relacionamento com essa pessoa, é importante você evitar, né, a provocação dessa dor da rejeição, que é a principal dor desse traço de caráter esquizoide. Tá certo? E aí, trouxe alguns exemplos para facilitar vocês identificarem, né? Ao bater o olho, identificar uma pessoa com esse traço de caráter esquizoide. Então, são realmente pessoas bem magras, com ossos mais evidentes, as pernas mais separadinhas, assim, tem aquele vão entre as pernas, os ossinhos aqui aparentes, tá? A cabeça mais alongada, ok?
Ó. Então, são pessoas bem magrinhas, olha, os olhos, aquele olho de peixe morto, sabe? Aquele olho mais desconectado, uma testa ressaltada, olha o tamanho dessa testa, e o tanto que esse olho não queria nem existir, né? Então, são características de pessoas que trazem esse traço de caráter esquizoide em maior evidência na sua composição, né, do mapa de caracteres, tá bom? E aí, Sara, uma vez identificada essa minha cliente com esse traço de caráter, o que eu vou fazer, né? Importantíssimo, gente, evite tocar e abraçar essa pessoa, tá? Ela não gosta de muito contato, certo? Ela é muito lógica, ela tem um raciocínio lógico, ela é muito prática, ela é muito racional. Então, evite se delongar nas explicações, seja objetiva e lógica, porque assim ela vai te compreender melhor. Acolha no seu grupo de clientes, por exemplo, se você tem um grupo de WhatsApp de clientes, você vai recebê-la, né, quando você for incluí-la lá no grupo, mas sem muita frescura, muita firula, tá? Elas não gostam muito disso, não. Não gostam nem de se aparecer muito, tá? Uma coisa importante para fortalecer o seu vínculo com ela, seu relacionamento com ela, é sempre valorizar as suas ideias e sugestões, porque são pessoas muito criativas. Então, se você valoriza as ideias dela, ela vai se conectar muito mais com você, tá bom? Vai rolar uma empatia muito maior. Uma sugestão de ação aqui, né? Crie essa empatia com essa cliente, crie um vínculo mostrando respeito e admiração por algo criado por ela, tá? Então, é nesse sentido aí de valorizar as ideias dela e as sugestões dela, tá bom? Tá dando para compreender até aqui, gente? Se tiver alguma dúvida, se tiver ficando muito confuso, vocês me falem aí, mas vai anotando as dicas, tá? Segundo traço de caráter, é o traço de caráter oral. O traço de caráter oral, ele é formado, gente, durante o período de amamentação do bebê. Então, logo que o bebezinho nasce, os primeiros meses de vida, onde o mundo do bebê é a mãe, é quando está se formando esse traço de caráter oral. E o processo de mielinização está acontecendo aqui na coluna cervical, aqui no pescoço, tá? Então, a criança começa a ter aquele controle de segurar a cabecinha, né? E o mundo dela está aqui na boca, ela conhece o mundo pela boca, não é? O bebezinho, ele leva a mãozinha na boca, ele mama toda hora, alguns chupam chupeta. Se ele começa a pegar o brinquedinho ali com 4 meses, 3 meses, ele já leva os brinquedinhos todos na boca, tá? Então, é a fase oral. A fase oral é fácil de lembrar, porque é um bebê, e bebê geralmente é gostosinho, fofinho de abraçar, não é? Então, gente, as pessoas que têm o traço de caráter oral, né, mais predominante, são geralmente pessoas com formas mais arredondadas, mais fofinhas, certo? É como se fosse um bebê grande, tá? Então, o rosto às vezes é mais arredondadinho, as bochechinhas são salientes, né? Os olhos são miudinhos, se conectam bastante. O corpo, às vezes, é mais arredondadinho, não necessariamente gordinha, tá? Mas pode ser uma magra arredondada. Eu vou mostrar exemplos para você. São pessoas que adoram falar, gostam de tocar e ser tocada, é aquela pessoa que está sempre abraçando, beijando, né? Se você tem filha ou amiga, né, que tem esse traço de caráter oral, fica fácil de identificar, né? Elas adoram um abraço, já chega abraçando, estão sempre sorrindo, né? Adoram falar e são muito emotivas, tá? Choram com facilidade, né? Aquela manteiga derretida. Como recursos, o traço de caráter oral são pessoas que se conectam muito com as pessoas, né? Elas têm a arte da comunicação como principal aliada ali nos seus recursos, então se comunicam muito bem.
tem a sensibilidade aflorada, né? O tal do sexto sentido. Então, é aquela pessoa que ela é tão sensitiva que, além de expressar os próprios sentimentos, ela tem facilidade de perceber e identificar o sentimento das outras pessoas. Então, é aquela pessoa que, sem você falar nada, ela já sabe se você não está bem, se não está legal, se você está preocupada, se você está triste, só de te olhar, né? São muito espontâneas e lidam bem com improvisos, tá? A dor existencial do traço de caráter oral é a dor do abandono. Então, aqui eu vou dar um exemplo de como esse traço de caráter pode se formar em maior evidência. Uma situação rotineira, por exemplo, o bebezinho está dormindo lá no carrinho mesmo, tá? Tirou um cochilo e acordou lá no carrinho. Só que você está preparando o almoço do bebê, por exemplo. Você pode pegar ele agora do carrinho? Não, você está mexendo nas panelas, você está corrida lá. A mãe está fazendo o melhor por aquele bebê, não é? Está preparando a comidinha dele com todo carinho e tudo. Só que o bebezinho que acabou de acordar, ele quer colo, certo? E o fato de a mãe, às vezes, olhar o bebê, tá ali perto, mas não pegar esse bebê, ou seja, não suprir a necessidade dele naquele momento, que é de um colo, ou às vezes de trocar a fralda porque ele fez cocô, né? Mas você tá ali apurada fazendo a comidinha dele e tal, não pode parar naquele momento. Então, ele sente que aquela necessidade dele não foi atendida. Automaticamente, ele se sente abandonado, tá? Então, gente, que fique claro, não é que a mãe abandonou o bebê, não, né? Ela tá fazendo o melhor que ela pode ali para cuidar daquele bebê. Só que, na visão de um bebezinho, né, que acaba sendo uma visão distorcida da realidade, porque ele não tem maturidade emocional para entender tudo o que está acontecendo. Ele é um bebezinho, ele só quer saber de ter a sua necessidade suprida, né? Ele sente que ele não foi atendido e ele se sente abandonado. Então, isso acontecendo repetidas vezes faz com que o traço de caráter oral fique mais registrado na mente dessa criança, tá? A dor do abandono vai ficar mais registrada na mente dessa criança. E aí isso vai dar para ela um formato mais arredondado no corpo, né? E ela vai ter um traço de caráter oral mais evidente no seu mapa dos caracteres. E a mente dela vai funcionar desse jeito que eu estou contando aqui para você, tá? Vão ser pessoas muito comunicativas, sensitivas, que adoram contato, tudo isso a fim de evitar a sua dor existencial novamente, que é a dor do abandono. Então, o oral faz de tudo para se conectar com as pessoas, estar próximo das pessoas, para não ser abandonado novamente. Tá? O raciocínio é mais ou menos isso. Então, aqui trouxe alguns exemplos para vocês de pessoas com o traço de caráter oral mais evidente, tá? Aqui, inclusive, eu trouxe essa primeira imagem com a moça mais gordinha e a mesma pessoa mais magra, bem mais magra. Mas vocês podem observar que mesmo magra, ela tem formas arredondadas no corpo, tá? Então, a pessoa oral é a pessoa gordinha. Não necessariamente, tá? Ela pode ser oral e estar magra. Então, não é só gordinha que é oral, não, tá bom? A gordinha geralmente é a oral que está na dor. Uma oral no recurso, ela pode estar magra sim, tá bom? Aqui mais um exemplo de formas arredondadas, né? Olha o rostinho, ó, pessoa magra. Ela é magra, essa atriz, mas o rosto dela é bem redondinho. Ó, outra aqui, ó. Tá? Magra, do rosto bem arredondado. E aqui eu trouxe um exemplo da Carolina Dickmann, que é a típica do exemplo oral da falta, que a gente fala, né? Ela é bem magrinha, só que você pode observar que o braço dela é arredondado, ela tem formas arredondadas no corpo. O bumbum dela é mais escorridinho, né? Quem se lembra
dela nas novelas e tudo, as pernas dela são arredondadas, então ela é magra, linda inclusive, né? Só que ela é uma magra diferente da magra esquizoide, que é uma magra cheia de pontas de osso, né? Ela é uma magra mais arredondadinha, né? Que dá a sensação de que é mais fofinha, mesmo sendo magrinha, tá? Então, é oral da falta que a gente fala, tá? E oral do excesso, geralmente, é aquela que tende a ser mais cheinha. Mas tanto oral do excesso ou da falta, gente, em termos de formas de funcionar, é basicamente a mesma coisa. Oral do excesso e da falta no recurso tem os mesmos recursos, tá? Na dor é que elas funcionam um pouquinho diferente, tá? Porque o oral do excesso, quando está na dor, ela sente que nada preenche o vazio dela. Então, é aquela pessoa que come tudo que vê na frente para preencher aquele vazio, o vazio nunca acaba, né? Ela é compulsiva de várias outras maneiras a fim de preencher esse vazio. A oral da falta, quando está na dor, ela faz de tudo para justificar a falta. Então, eu gosto de dar exemplo de um banquete lá de café da manhã de hotel, tá? Então, quando você tem uma oral da falta num banquete de café da manhã de hotel, ela vai olhar aquela ilha assim, cheia de comidas deliciosas, e aí ela vai ver o que não tem na mesa para justificar que ela não vai comer porque está faltando aquela fruta ali específica, entendeu? A oral do excesso, ela vai comer tudo que tem na mesa e ainda vai achar que está faltando mais alguma coisa. Então, essa que é a grande diferença do oral do excesso e oral da falta, tá? E aí, gente, o que a gente vai fazer com a nossa cliente oral? Primeira coisa, valorizar os seus sentimentos, né? São pessoas que vão gostar de falar o que sentem, o que pensam, deixe ela falar, ouça o que ela tem para falar, né? São aquelas clientes que a gente sai da casa delas achando que a gente é psicóloga, né? E não consultora de beleza, porque ela contou a vida dela ali, os problemas dela, ela só precisava de alguém para ouvir o que ela tinha para falar, tá? Então, seja o ouvido que ela precisa naquele momento. Isso vai fazer com que ela se conecte muito com você. Mostre-se sempre receptiva a ela, porque pode surgir de fato uma verdadeira e grande amizade, né? Quando você for recebê-la no seu grupo de clientes, acolha com bastante entusiasmo, carinho, pirula, faça com que ela se sinta super importante e especial, porque elas gostam de estar em evidência, de se sentirem mesmo acolhidas, tá? Procure fazer atendimentos presenciais, porque essas pessoas são muito sinestésicas, né? Elas gostam de pegar, de tocar, de sentir cheiro, e elas gostam de atenção. Então, sempre que possível, agora a gente está numa fase de pandemia, mas se possível, atender presencialmente, tá? Exemplos de ações, né? Seja amável e atenciosa com ela. E lembre-se de convidá-la para todos os eventos, promoção, tudo que você for fazer. Se você for fazer alguma coisa ou esquecer de avisar uma promoção para ela, alguma coisa, ela vai se sentir abandonada, esquecida por você. E isso você não quer, né? Porque a gente não quer provocar a dor existencial dessa cliente oral. Então, né, não faça com que ela se sinta abandonada e esquecida, tá? Inclua ela em todas as suas ações aí, tá certo? Bom, traço de caráter psicopata é o terceiro traço de caráter que se forma no processo de mielinização, tá? Esse traço de caráter, ele se forma quando a mielinização, ela tá ali na coluna torácica, tá? No tórax da criança. Quando a criança já tem ali em torno de 6 meses, até 1 ano de idade, quando ela está adquirindo mais habilidades motoras, como sentar, começar a engatinhar, mais força nos bracinhos, né? Aprendendo a ter movimentos finos nos braços e tudo mais, tá certo? Nessa fase, a criança, fica fácil lembrar também, a criança ela tem mais mobilidade nos braços, ela ainda não anda, então ela não tem muita força nas perninhas, tá?
Então, o formato de corpo que ela vai ter é como se fosse de um triângulo invertido, tá? Fica fácil lembrar, ó, lá em cima é maior do que embaixo, porque ela tem mais força nos braços do que nas pernas, tá bom? Então, são pessoas com o corpo com formas triangulares, isso pode se apresentar, tipo, o ombro largo e o quadril estreito, ou aqui no rosto, tá? A testa bem larga e o queixo bem fininho, ou na coxa, a coxa grossa em cima e aí afina rapidão para o joelho, por exemplo, tá? São pessoas que têm a arte da negociação nata, né? Então, são ótimas vendedoras, são pessoas muito comunicativas e observadoras, tá? Sempre buscam tirar proveito das situações. Então, é uma pessoa que aprende a negociar muito cedo. Então, como recurso, né, são pessoas que são articuladoras, têm o dom da fala, têm o dom de convencer. São pessoas com a liderança também natural, né? Gostam de estar em evidência e são pessoas que avaliam muito o ambiente, tá? São pessoas que têm muita dificuldade de confiar nas outras pessoas, certo? Porque a dor existencial do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. Durante esse período, essa fase da criança, onde ela está aprendendo a sentar, aprendendo a mexer os bracinhos e tudo mais, é aquela fase onde, por exemplo, a família recebe uma visita, né? O bebezinho está ali sentado no tapetinho brincando, e na hora de ir embora, ou mesmo durante a visita, o pai quer mostrar, ou a mãe quer mostrar que o bebê já joga beijinho, já dá tchauzinho, né? Já faz alguma gracinha. E daí vai lá e pega o bebê que estava brincando lá no tapetinho, por exemplo, para mostrar a gracinha que ele estava fazendo. Ai, manda beijinho pro tio, né? Dá tchauzinho. Se o bebê não faz aquilo que o pai ou a mãe está pedindo, o que o pai ou a mãe faz? Aí ele não quer mandar beijinho, né? Não quer dar tchauzinho? Tá. Então vamos colocar ele lá no tapetinho para ele continuar brincando do jeito que ele estava. Normal, não é? É. Só que isso acontecendo repetidas vezes, o que a criança entende? Poxa, meu pai e minha mãe me pegaram aqui, eu fiquei no colinho deles, junto com todo mundo ali da roda de conversa, para eu mostrar que eu sabia mandar beijinho e dar tchauzinho. Só que se eu não faço o que eles pedem, eu volto lá pro tapetinho para brincar sozinho. Aí o que essa criança começa a assimilar? Que ela só é importante para o outro quando ela faz aquilo que os outros querem que ela faça. Então, ela é importante pelo que ela faz e não pelo que ela é. Ela se sente manipulada. Se eu faço o que eles pedem, eu fico no colinho, eu fico no meio de todo mundo. Se eu não faço o que eles pedem, eu volto para o tapete. Certo? Então, por isso a criança desenvolve a arte da negociação muito cedo. É aquela criança que sempre quer receber algo em troca, que está sempre negociando e articulando. Foi assim que ela aprendeu a sobreviver, né? Então, gente, trouxe alguns exemplos de corpos psicopatas, né? Olha ali a Cameron Diaz, a largura do ombro dela, o quadril estreitinho, né? Essa outra atriz também, olha o quadrilzinho dela e o ombro bem largo. A princesa linda, maravilhosa também. E observem que o vestido dela dá volume no quadril e mesmo assim a gente consegue ver o tanto que o quadril é mais estreito do que os ombros, né? Isso se apresenta também no rosto. Olha os queixinhos fininhos. Afunila de uma vez. Isso aqui é bem característico de psicopatia, tá bom? Desse traço de caráter psicopata. E aí, como nós vamos nos relacionar com essa cliente psicopata? A gente jamais vai provocar a dor existencial dela, que é a dor da manipulação, né? Então, gente, prometeu, cumpra. Prometeu para sua cliente que vai dar um presentinho para ela se ela comprar o kit, dê o presentinho. Prometeu que vai ligar para fazer o acompanhamento de pós-venda dela, ligue e faça o acompanhamento. Se você não cumpre
a promessa que você fez com a sua cliente psicopata, você dá um tiro no pé e perde essa cliente, tá? Outra coisa importante, não demonstre que você ganha ao fazer uma venda. Procure sempre enfatizar o ganho dela. Claro que as clientes sabem que a gente ganha, né? Quando a gente vende. Mas a cliente psicopata, a gente não pode ficar reforçando isso, não. A gente tem sempre que enfatizar o ganho que ela vai ter, tá? Para ela não se sentir manipulada por nós para comprar só porque nós vamos ter uma vantagem com aquilo. A gente tem sempre que mostrar a vantagem que ela vai ter ao usar aquele produto, por exemplo, ou ao se cadastrar na empresa, ser uma consultora, tá bom? Deixe sempre, então, claro, as vantagens dela. Se você quiser iniciar uma cliente, né, com esse perfil de psicopatia, vai ser uma líder excelente. E aí você foca na carreira, porque né, esse perfil psicopata adora a liderança, adora estar no controle, então talvez ela vai se identificar muito mais com o negócio Mary Kay, visualizando a carreira, né, no sentido de liderar pessoas, ou até no sentido de ser inspiração para as clientes, do que de fato no quanto ela vai ganhar às vezes, né? No dinheiro em si, ok? Exemplos de ações. Compartilhar sobre a carreira com ela, tipo fazer uma pesquisa de opinião sobre a carreira e tudo, e perguntar o que ela acha da oportunidade. Esse perfil psicopata, a gente deve evitar chegar com algo tipo assim, determinado para ela. Ai, fulana, você tem que entrar na Mary Kay porque você vai se dar super bem como consultora de beleza. Ela já vai bugar na hora, porque ela tem que pensar que ela tomou a decisão de entrar, tá? E com relação aos produtos também, né? Você mostra o benefício que o produto vai ter, o que isso vai fazer na pele dela e ela vai tomar a decisão de comprar esse produto, tá bom? Quarto traço de caráter que se forma durante o processo de mielinização é o traço de caráter masoquista, tá? Esse traço de caráter, gente, ele se forma ali na época do desfraude da criança, que é por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos, 2, 3 anos de idade. Varia muito de criança para criança. É muito importante, gente, respeitar o tempo de cada criança, né? Eu costumo orientar os pais assim, que a criança, ela está apta para o desfraude, ela está preparada para o desfraude, quando ela já consegue pular do chão com os 2 pés ao mesmo tempo e subir as escadas sem segurar nas mãos, sem apoio das mãos. Subir escada sozinha, tá? Porque, gente, se ela já tem esse controle motor de pular com os 2 pés do chão, de subir escada sem apoio das mãos, ela já vai ter o controle do esfíncter também, tá? Para segurar o xixi e o popô, ok? O desfraude precoce pode trazer, né, traumas para essa criança, porque os escapes inevitavelmente vão acontecer se o desfraude for precoce, se a criança não está preparada, e isso vai trazer uma série de sensações, né, de humilhação, de vergonha, e essa é a principal dor do caráter masoquista. E daí, o que a criança faz quando acontece esse tipo de situação de desfraude muito traumático, né? A criança aprende a segurar o cocô com o músculo do bumbum mesmo, tá? Travando o bumbum e segurando toda a energia para o cocô não sair, ou para o xixi não sair. Então, é um mecanismo de proteção que a criança adquire, segurando toda essa tensão para não escapar xixi e cocô, certo? E isso, no decorrer do tempo da vida, vai conferir à criança masoquista, à pessoa masoquista, uma forma mais quadrada no corpo, tá?
E geralmente é um corpo que apresenta tensão, né? Então é aquela pessoa reta, sem cinturinha, tá? As pernas também, tipo a coxa e a batata da perna é mais ou menos a mesma grossura. O rosto é mais quadradinho, certo? Então, são exemplos, né, de como o traço masoquista se apresenta no corpo das pessoas. O bumbum é para dentro, sabe aquele bumbum amassadinho? É bem do masoquista, tipo, segurando o popô mesmo, tá? O bumbumzinho travado. São pessoas que guardam os sentimentos. Assim como os orais são muito sensitivos, só que os masoquistas guardam os sentimentos, né? E não só o sentimento dele, mas os problemas, os sentimentos do mundo inteiro. Ele acha que ele pode resolver os problemas do mundo, tá? Os masoquistas, eles tendem a ser pessoas muito fortes, muito resilientes, são pessoas que aguentam a porrada, sabe assim? Aguenta as pancadas da vida. Porque ele aprendeu a ser assim, né? A segurar a tensão, a ser forte, a suportar, tá? Como recursos, então, os masoquistas são muito organizados e sistemáticos, porque eles têm que fazer de tudo para controlar aquilo ali, para não escapar xixi por cocô. Eles aprenderam a fazer isso, né, na infância, e eles levam isso para a vida. Então, eles são mais lentos, eles vão no passo a passo, mas são altamente executores, são perfeccionistas, detalhistas, para garantir que vai dar tudo certo, que não vai dar merda, né? São pessoas que avaliam muito o ambiente, são pessoas que gostam de rotina, precisam de uma rotina, de um passo a passo a seguir, tá? A dor existencial, então, do masoquista é a dor da humilhação. A gente vai evitar essa dor da humilhação da nossa cliente que é masoquista, né? Aqui trouxe alguns exemplos de corpos com esse traço de caráter em maior evidência para que vocês consigam observá-lo. Essa aqui está parecendo quase uma caricatura, né, gente? Porque além do corpo dela ser assim, a pose não ajudou nada, né? Esse bumbum para dentro, o quadril encaixado. Mas observem ali que ela não tem muita cintura, tá? A cintura bem retinha, o bumbum bem para dentro, bem tensionado. Aqui eu trouxe uma mistura de oral com masoquista, né? Para vocês verem que o bumbumzinho para dentro não é só o bumbum pequeno, a falta de bumbum, tá? A que tem mais volume no bumbum também pode ter o bumbumzinho para dentro do masoquista, certo? Ó, aqui o traço de caráter masoquista representado no rosto. Olha como o rosto dela é quadrado. Tá vendo essa mandíbula aqui, ó, essa lateral do rosto bem quadrado, isso é bem clássico do masoquista. Essa horrorosa aqui da Angelina Jolie também, né? Bem masoquista, tá? E aí, quando a gente identificar essa nossa cliente com traço de caráter masoquista, o que a gente vai fazer no nosso relacionamento com ela? Mas 1,5 litro mesmo a polpa. Jamais criticá-la ou corrigi-la em público. A dor existencial do traço de caráter masoquista é a humilhação, não é? Então, a gente vai fazer de tudo para que ela não se sinta humilhada. A gente jamais vai apontar um defeito dela ou fazer uma crítica, apontar um erro na frente das pessoas, tá? Não convidar para eventos ou ações de última hora. Os masoquistas odeiam essas coisas de última hora, esse negócio atropelado, porque eles gostam de rotina, eles gostam de sistematizar as coisas, tá? Com relação à carreira, ou até mesmo para adquirir algum produto, respeite o tempo lento do masoquista fazer as coisas e a necessidade de mais e mais explicações, porque eles são detalhistas e querem se sentir seguros para tomar uma decisão de comprar um produto ou de entrar na Mary Kay, né? Isso é uma consultora, enfim, tá?
São pessoas que adoram uma planilha, adoram números, adoram evidências, né? Então, se você tem esse tipo de informação, né, passe para o seu cliente, né, dentro do que ela tem necessidade de conhecer e de saber, mas passe as informações que você tem para que ela se sinta segura. Como ações aí com a nossa cliente masoquista, você pode estar realmente reforçando evidências para ela, né? Apresentando antes e depois de produto. Se é uma pessoa que quer entrar para o negócio, você pode contar histórias de sucesso, trazer exemplos para ela, né? Então, jamais force uma resposta ou apresse a resposta dela, tá? Deixe ela no tempo dela, sempre fazendo com que ela se sinta segura, tá bom? E agora vamos para o quinto e último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. Esse traço de caráter, gente, ele se forma ali, geralmente depois de 4 anos de idade, quando a criança está com a mielinização chegando lá no sacro, que é o finalzinho da coluna, tá? E está acontecendo a mielinização dos órgãos genitais. Então, nessa idade, perto ali de 4 anos, é quando a menina e o menino começam a sentir uns choquinhos ali nos órgãos genitais, tá? Não tem nada a ver com sexualidade, eles nem sabem o que é sexualidade, não, tá? É apenas algo de sensibilidade. Então, eles começam a perceber que pegar na perereca ou no pupil é diferente de pegar no nariz, por exemplo, no cotovelo, no joelho. Quando pega lá, dá um choquinho diferente, tá? Então, isso é natural. A gente tem que cuidar para não reprimir e sim ensinar que tocar lá é algo muito pessoal, né? Que cada pessoa cuida do seu corpinho, né? Essa questão de ninguém tocar no seu corpo, não pode fazer isso em público, não pode fazer isso com a mão suja, enfim, tá? Mas é natural que a criança vá ter uma sensação diferente quando toca ali, tá? E nesse momento também, a criança começa a enxergar o mundo em pares. Então, ela vê que a vovó tem o vovô, a mamãe tem o papai, o tio tem a titia e ela tem quem? Ninguém, né? Ela vai fazer par com quem? Com ninguém. Então, ela começa a querer fazer par com seu progenitor do sexo oposto. Tipo, a menina quer fazer par com o pai e o menino quer fazer par com a mãe. É quando eles se apaixonam pelo pai ou pela mãe, né? Só que surge aí um grande problema, porque o pai já tem a mãe como par e a mãe já tem o pai como par. Então, o que que acontece? Surge um triângulo amoroso e a ponta fraca desse triângulo, a ponta fraca. Oi, filha. Depois a mamãe arruma. Deixa a mamãe cortar aqui na mão. Então, surge um triângulo amoroso. E a ponta fraca desse triângulo é a criança, certo? Porque a menina fica ouvindo do pai que ela é a princesinha dele, que nananana. Mas na hora de dormir, o pai dorme com a mãe, vai passear no shopping de mão dada com a mãe, e ela sobrou, né? Igual chuchu na janta. E o menino a mesma coisa, é o príncipezinho da mamãe e tal, mas a mamãe dorme com o papai, passeia de mão dada com o papai, conversa, assuntos importantes com o papai. Então, o menino sobrou igual chuchu na janta, né? E aí, o que que a criança começa a raciocinar nesse momento? Preciso fazer de tudo para não ser trocada. A dor existencial do traço de caráter rígido é a traição ou a troca, né? A criança ela se sente trocada ou traída nesse momento. E daí ela faz de tudo para que isso não aconteça novamente. E o corpo dela vai se moldar para que isso não aconteça. Então, gente, quem tem o traço de caráter rigidez
mais evidente, né, no seu mapa dos caracteres, vai apresentar um corpo escultural, harmônico, né, com sex appeal mais elevado, é aquela pessoa que chama a atenção, mesmo sem querer chamar a atenção, né? É o tal do bonito por natureza. Sem fazer nada, a pessoa é bonita, né? Já chama a atenção, já chega chegando, tá? Isso tudo para que ela não seja trocada novamente, para que ela não seja traída. Então, o corpo vai se moldando para isso. Olha que incrível, né? São pessoas que adoram um elogio e adoram se sentir a melhor, né? A última bolacha do pacote. Adora ser o centro das atenções. Isso se ela estiver no recurso, tá? Porque a rígida, quando ela tá na dor, quando ela tá se sentindo mal, inferior, ela não quer aparecer de jeito nenhum para não mostrar para os outros que ela tem problema. Por quê? Os rígidos são muito perfeccionistas também, assim como os masoquistas, né? Só que ele acha que o problema é um defeito, ele não quer mostrar defeito para ninguém. Ele tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, o mais bonito, né? O mais inteligente, adora uma competição, é super competitivo, adora um desafio, né? Quer sempre chegar em primeiro para não sentir novamente a dor da traição ou da troca, certo? E os rígidos, eles têm sempre um plano B. Para não se sentir trocado, traído, deixado de lado, automaticamente ele sempre está fazendo uma coisa e já pensando numa outra coisa, né? Tem sempre um plano B. Então, é uma pessoa que geralmente tem duas atividades profissionais, né? Ela sempre faz uma coisa já amarradinha na outra, ela se prepara para uma viagem, mas ela já tem uma outra coisa engatada também, então ela está sempre tendo um plano B ali para garantir, né, que vai sair tudo do jeito que ela quer e que vai dar certo, tá bom? Adora estar em evidência, são pessoas sedutoras e envolventes, né? E a dor existencial, como eu disse, é a dor da traição ou da troca. Então, quando aqui, trouxe alguns exemplos, claro, né, de corpos rígidos, né? Algumas mulheres, eu trouxe principalmente mulheres. Tem alguma coisa fora do lugar, gente, no corpo dessa Jennifer Lopez, por exemplo? Não, né? Da Juliana Paz? Também não. Então, assim, ó, bumbum empinado, perna grossa torneada, musculatura desenhada, tá? Isso tudo é do traço de caráter da rigidez. A Sabrina Sato, ó, tudo no lugar. Claro que tem oral junto, tem masoquista junto, né? Tem outras coisas junto, porque todo mundo tem um pouco dos 5 traços de caráter, né? Mas o que é mais evidente nesse corpo? A rigidez, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Todo mundo tem de tudo um pouco, mas o que é mais forte, o que é mais evidente nessa pessoa? É masoquista? Então ela vai ser detalhista, vai ser organizada, sistemática. É a rigidez, então ela vai adorar confete, ela vai adorar estar em evidência, ser o centro das atenções. Né? O que está mais em evidência nessa pessoa? É esquizoide? Então eu não vou poder ficar pegando nela, não vou ficar demorando muito nas explicações, eu vou ter que ser mais rápida e objetiva, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam com esse treinamento, tá? E aqui alguns exemplos de rigidez no rosto, né? Ó, os terços do rosto proporcionais, são rostos harmônicos, né? São bem delineados, são proporcionais, isso tudo mostra rigidez, tá? E aí, o que a gente vai fazer com a nossa cliente rígida? Primeiro, gente, jamais compará-la com outra pessoa, mesmo que seja uma comparação positiva. Porque ela pensa, hoje ela está falando que eu sou melhor que a fulana, mas e se amanhã eu não for melhor que a fulana? Automaticamente ela pensa isso. Então, evite comparações, tá? Elogiar as suas ações e colocá-la em evidência. A rígida adora ser o centro das atenções, adora um elogio, um confete, adora estar em destaque, tá? Adora também ser desafiada, adora novos estímulos, né? Então, lança um desafio para sua cliente rígida.
Olha, eu vou fazer uma competição aqui. A cliente que indicar o maior número de amigas para fazer o Skin Analyzer vai ganhar tal produto de presente. As rígidas vão amar isso daí, porque elas vão estar loucas para ganhar das outras, tá? A rígida adora um desafio, certo? Na carreira, né? Se a pessoa se é uma cliente rígida que tem interesse em ser uma consultora, por exemplo, você vai passar confiança para que ela se permita ser liderada por você, jamais mostre-se superior a ela. Se a rígida entende que ela vai entrar na Mary Kay, por exemplo, e ela vai estar abaixo de você, ela já não vai querer entrar, né? Porque ela quer estar no topo, ela quer ser a melhor. Então, você mostra que vocês vão estar em igual nível, né, de desempenho das suas funções e que cada uma pode crescer de acordo com a sua velocidade, com o seu foco, com o seu objetivo, tá bom? Faça sempre com que ela se sinta única e especial e valorize algum talento que ela tenha, né? A ação para a rígida é a mesma da psicopata, né? Você fazer com que ela encontre a resposta, seja para comprar o produto, ou seja para entrar no negócio. Então, ela tem que achar que foi uma decisão dela. A gente não pode chegar impondo, né, para a rígida que ela tem que fazer isso ou aquilo, tá? Porque ela é que vai tomar a decisão. E ela tem que se sentir segura de que ela tem o controle da situação, tá? Então, jamais imponha alguma coisa para sua cliente rígida, tá bom? E aqui, fecho com uma dica de ouro, né? Compartilhei hoje com vocês esse conhecimento sobre os 5 traços de caráter e é inevitável, enquanto eu estava explicando, né, que a gente vai fazer esse exercício de identificar esses traços nas nossas clientes, é inevitável que a gente tente encontrar em nós mesmas, né, esses traços. Então, uma dica de ouro é, de fato, se olhar no espelho, né? E tentar se conhecer, se entender e buscar as suas respostas. Porque quando a gente se conhece, né? Quando a gente se entende, a gente pisa no terreno com mais firmeza, porque a gente sabe onde a gente está pisando, né? Então, em cima dessa explicação que eu dei hoje, já dá para vocês terem uma ideia bem legal de como vocês funcionam, de quais são os traços de caráter que estão em maior evidência em vocês, né? E deixo aqui aberto também para quem quiser fazer uma análise corporal completa. Eu sou analista corporal, posso fazer isso, né? E esse aqui, por exemplo, é o meu mapa dos caracteres, né? Quando a gente faz uma análise corporal completa, isso gera um gráfico e a gente consegue quantificar exatamente quanto de cada traço de caráter cada pessoa tem, né? Então, como é o funcionamento dessa pessoa, certo? Então, ó, eu tenho 2 picos principais, oral e rígida, né? Depois eu tenho ali masoquista e bem menos eu tenho de esquizoide e de psicopata. Então, o que manda mais em mim, no meu funcionamento? Oralidade. Depois vem a rigidez, tá? Eu sou criativa e tudo? Sim, porque eu tenho 10% de esquizoide, mas eu não sou uma pessoa predominantemente esquizoide. Então, eu não vou gostar de ficar fechada no mundinho, quieta, isolada do mundo. Não, eu gosto de me conectar com as pessoas, porque eu tenho um tipo de oral muito maior, né? Então, isso que é legal numa análise corporal, você se conhecer, se entender, saber como você funciona, né? Inclusive para você entender os seus conflitos, né? Para você saber se posicionar melhor na sua casa, com a sua família, com as suas clientes, no seu negócio, né? Então, é um conhecimento muito bacana. Fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, contribuir, né, para o negócio de vocês através desse conhecimento. E desde já me coloco à disposição para ajudar no que vocês precisarem, tá bom?